Fala, criatura, tudo tranquilo? Prof. Rui aqui na área. E nesse vídeo de hoje nós vamos resolver a questão de número 29 da prova de Conhecimentos Gerais da UEPG, Vestibular 2022. Aquela questão que trazia algumas substanciazinhas e falava das propriedades dessas substâncias. Questão muito bacana, hein? Tão bacana quanto você chegar e se inscrever no nosso canal. Tão bacana quanto você chegar, se inscrever nesse canal e dar um joinha nesse vídeo. Criatura, você não tem noção do quanto que você nos ajuda com isso daqui, ok? Então, ó, vamos ver agora sem maiores enrolações como é que fica esse exercício e bora pro vídeo! Considere as substâncias abaixo. Acerca de suas propriedades, assinale o que for correto. Então ele traz aqui pra gente o gás oxigênio, O2, uma platina em barra, PT, cloreto de sódio, NaCl, e cloreto de hidrogênio, que é o HCl. E ele fala bem assim, ó, o O2 e o HCl são substâncias moleculares. Bom, o que uma substância tem que ter para ser molecular? Primeiro, tem que fazer ligação covalente e tem que ter uma fórmula mínima para ele, né? Por exemplo, olha aqui, ó, o que nós podemos afirmar? O2 e HCl, eles são substâncias que têm uma fórmula definida, ok? Agora resta saber se eles são moleculares fazendo ligação covalente. Vamos analisar? Para acontecer ligação covalente, nós temos que ter a metal ligado a metal ou a metal ligado a hidrogênio. Se você for parar para pensar, o oxigênio é ametal. Portanto, se nós temos O ligado a outro O, nós temos dois ametais. Logo, isso daqui é uma molécula. Faz ligação covalente, sim, verdadeiro. Agora vamos ao próximo. HCl. Hidrogênio ligado a cloro. Cloro está lá na família 7A. Esse cara é um ametal. Se é ametal ligado a hidrogênio, também esse cara vai ser o quê? Ligação covalente. E se ele faz ligação covalente, nós temos aqui uma molécula. Portanto, esse primeiro item aqui, ó, está verdadeiro. Tanto O2 quanto HCl são substâncias moleculares. Ok? Vamos ver o próximo? Item 2. Apenas a platina conduz corrente elétrica no estado sólido. Bom, você está percebendo que para a gente poder responder essa questão, primeiro eu vou ter que classificar o tipo de ligação que cada um faz, né? Então vamos fazer isso daqui? Vamos lá, ó, o O2, como a gente disse, né? O que nós temos aqui? Um oxigênio ligado ao outro, dois ametais. Se nós temos dois ametais, a ligação é uma ligação do tipo covalente, ok? Covalente. Já no segundo caso aqui, que é a platina, né? A platina é um metal. Portanto, se você tem várias platinas, você tem vários metais ligados. Logo, a ligação nesse caso será o quê? Uma ligação metálica, ok? Metálica. Terceiro, NaCl. Bom, o sódio é metal, o cloro é ametal. Quando você tem um metal a um ametal, né, que apresentam uma grande diferença de eletronegatividade, nós teremos aqui uma ligação iônica. Ligação iônica. Ok? E por fim, nós temos aqui o HCl. HCl é hidrogênio ligado a cloro, que é ametal. Portanto, nós teremos aqui uma ligação do tipo covalente. Agora, importante, tá? Vamos dar nome aos bois? Vamos dar nome para eles? Então, ó, esse primeiro aqui, ó, molecular. É uma molecular. A mesma coisa eu posso dizer para você do HCl. O HCl também é uma molecular. Agora eu vou falar para você, quem faz ligação metálica, a gente chama de metal. Metal ou composto metálico. Então, vou chamar esse cara aqui de metal. E quem faz ligação iônica, a gente chama na química de composto iônico. Composto iônico. Tudo bem? Rui, tem mais algum tipo? Tem sim. Tem sim. Quando você fizer ligação covalente, porém não tiver uma fórmula definida. Por exemplo, ó, o O2, ele faz ligação covalente, mas tem uma fórmula definida. Então isso daqui é uma molécula. Mesma coisa o HCl, ele faz ligação covalente e tem uma fórmula definida. É uma molécula, tá? Então esse composto é molecular. Agora, quando você tem vários átomos fazendo ligação covalente, porém não tiver uma fórmula definida, um número definido, você vai chamar o composto de covalente, ou simplesmente cristal covalente. Quer ver um exemplo? Grafite, diamante. Nós não temos uma fórmula definida para a quantidade de carbonos, né? Portanto, se trata de um composto covalente e não de uma molécula, ok? Isso é importante porque composto covalente sempre é sólido em condições ambientais. As moléculas não. As moléculas podem se apresentar em vários estados físicos. A água, por exemplo, é líquida, né? Já se você pegar o HCl, é gasoso. Então, cada substância aqui vai ter as suas propriedades, ok? Agora vamos lá, ó. Apenas a platina conduz corrente elétrica no estado sólido. A pergunta é, quem é que conduz corrente elétrica no estado sólido? Primeiro, tá? Ou metal, tudo bem? Um composto metálico, beleza? Ou então nós temos aqui alguns sólidos
covalentes, ok? Tipo grafite. Lembra? Grafite consegue conduzir eletricidade. Portanto, o que a gente pode dizer? Quem for covalente, tá certo? Ou quem for metal, pode ser que seja condutor. O metal sempre é. O composto covalente, grande parte deles são e outra parte não é. Ok? Por exemplo, grafite é condutor, diamante já não é, tá entendendo? Então aqui varia. Agora, esse cara aqui, ó, não tem exceção. Todo metal sempre é condutor no estado sólido. Então, quando a gente pensa aqui, ó, molécula não conduz eletricidade, molécula não conduz. Composto iônico, esse cara só conduz em duas condições, quando ele está em fase líquida. Se você derreter um composto iônico, tipo sal de cozinha que ele colocou ali, ele passa a ser condutor. Na fase sólida, não. Derretido, ele conduz. Outra forma, dissolve em água. Se eu pego esse cara e dissolvo na água, os seus íons se dissociam. É por isso que ele se torna condutor. Portanto, o único dessa lista que conduz no estado sólido é apenas quem? A platina. E o primeiro item aqui, perdão, o segundo item está verdadeiro. Ok? Agora vamos ver o item de número 4. O NaCl e o HCl podem conduzir corrente elétrica quando em solução aquosa. Verdadeiro, claro que é verdadeiro. Lembra que esses caras em solução aquosa, eles vão poder gerar íons para nós. Um detalhe, tá? Por exemplo, o NaCl. Quando você coloca NaCl, que é um sólido, na água, o que vai acontecer? A água vai separar os seus íons, né? Ela vai separar os seus íons, gerando Na+, mais Cl-, ok? E o HCl? Bom, o HCl, preste atenção. Quando você dissolve na água, quando você borbulha na água, ele reage com a água, produzindo H+, tá? Mais o quê? Cl-. Posteriormente, esse H+, pode se associar à água, formando H3 ou mais. Mas o que eu quero falar para você aqui é o seguinte, atenção, tá? Embora pareça muito esse processo da direita com esse da esquerda, tem uma diferença em termos de conceito dos dois, tá? Nesse caso, você sabe que o NaCl já é um composto iônico. O que isso significa? Que já existe o cátion e já existe um ânion. Quando você coloca na água, a água apenas dissolve o cristal e separa esses íons. Portanto, nesse caso aqui, a gente chama esse processo de dissociação, ou então dissociação iônica. Lembra que dissociar é o contrário de associar. Associar é juntar coisas, dissociar é separar. Então, quando a água dissocia, ela está apenas separando as cargas que já existem. Agora, dá uma olhada no HCl. HCl não é um composto iônico. HCl não tem carga de verdade. O máximo que eu posso dizer para você que existe é um delta mais no hidrogênio e um delta menos no cloro, já que o cloro é mais eletronegativo, mas não tem íons de verdade. Só que quando você põe na água, a água quebra essa molécula. Ela quebra essa molécula produzindo dois íons. Ela gera dois íons, o H+ e o Cl-. Então, nesse caso, a gente fala que a água provocou a ionização dessa molécula que você viu. Então, o que é ionizar? Gerar íon, formar o íon. O que é dissociar? É apenas separar os íons que já existiam antes, ok? Mas para essa questão, volto a dizer, você nem precisava saber de todo esse conceito, tá? Agora, em outros exercícios, eles podem abordar isso com você, ok? Então, ó, o item 4 é verdadeiro. Quando eu coloco tanto NaCl quanto HCl em água, a solução aquosa será condutora de eletricidade, ok? Vamos ao item 8? Item 8. Com relação aos tipos de ligações químicas, o O2 e o HCl apresentam ligação covalente. Verdadeiro. O NaCl, iônica. Verdadeiro. E a platina, ligação metálica. Verdadeiro também, ok? Exatamente como nós mostramos anteriormente. Vamos ver como é que ficou então o gabarito oficial dessa questão? E o gabarito oficial dessa questão trouxe como corretas todos os itens, exatamente como a gente mostrou na resolução 1, 2, 4 e 8, ok? Espero que você tenha gostado dessa resolução. Se gostou, já sabe, dá aquele joinha, dá aquela força aqui pra gente e se inscreve no canal, porque conteúdos maravilhosos, excelentes, esplêndidos como esses são postados diariamente aqui pra você, ok? Se ficou alguma dúvida, coloque nos comentários que eu vou responder você, ok? Ó, beijão pra você e até a próxima questão.